Você é uma pessoa teimosa ou uma pessoa persistente? Como assim? Teimosia e persistência são coisas diferentes. Porque quando você começa a parar para pensar, teimosia, uma pessoa teimosa, já soa como uma coisa negativa, não soa? Então, quando eu falo uma pessoa teimosa, você sabe que ela começa a fazer as mesmas coisas achando que vai fazer diferente. E não faz. Faz a mesma coisa que gera o mesmo resultado. Uma pessoa persistente é aquela pessoa que ela tem uma visão, ela tem um objetivo, ela sabe que aquilo que ela deseja realizar é possível, então ela começa a fazer. E ela sabe que, digamos, ela vai errar, vai aprender como não fazer aquilo, vai aprender como fazer aquilo. E nesse meio tempo ela vai, digamos, entre erros e acertos, mas ela consegue atingir o resultado que ela quer. Então, lembrando sempre, o que eu estou falando aqui são... Não. Então, para mim explicar o que é uma pessoa teimosa, eu quero comparar e falar sobre o conceito pecado. Lembrando sempre que eu estou falando através de um drama psicológico. Pecado, de acordo com a Bíblia, quando você vê os versículos lá, já estou falando através de um drama psicológico, tá? Pecado significa falhar o alvo. Você falhar na tentativa de se tornar quem você deseja ser. Por exemplo, você deseja muito se tornar a pessoa que você deseja. Mas daí por um breve segundo, você consegue pensar dentro daquela realidade. Você consegue pensar dentro daquele estado. Mas passa um tempo depois, você começa a voltar a fazer o que você faz no seu dia a dia e você se perde. Você imediatamente começa a ter aqueles mesmos comportamentos físicos e mentais. Você começa a pensar dentro daquela realidade antiga e se deixa, e se perde. E se esquece de que você já tinha mudado de pensamento. Você acabou de pecar. Porque não adianta nada você mudar de pensamento naquela hora e você achar que, digamos, o pensamento por si só vai fazer aquilo acontecer. Se você não manter aquele pensamento, tá? Então, quando você, digamos, muda de pensamento por um breve segundo e você volta a pensar através do velho pensamento, do seu velho eu, você acabou de pecar, você acabou de falhar o alvo, você acabou de falar de ser aquela pessoa que você deseja ser. Porque você deixou de lado, você se esqueceu. E eu quero ler um versículo que ele fala sobre o pecado que diz assim, né? Ele fica em 1 João 3, versículo 4, que diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Essa lei não é a lei do homem, tá? Essa lei é a lei da consciência, a lei da concepção. Essa que eu estou repassando para você. Então, pecado, aquele que comete pecado, ele transgride essa lei da consciência. Por quê? Porque ele não consegue se tornar quem ele deseja. Ele acha que através do esforço físico ele vai conseguir. Você nunca vai conseguir expressar uma coisa através do esforço físico, se você não mudou de pensamento. Mas isso não vai ter um esforço físico. Vai sim. Digamos, você vai ter que ter uma ação física, sim, mas aquele esforço de você ralar para ter aquilo, você não vai precisar fazer. Porque a consciência, ela vai te dar um meio para você expressar aquilo. Então, a pessoa teimosa se compara a um pecador. Porque ela tem esse hábito de achar que ela está fazendo certo, aquilo que ela está achando que ela está seguindo adiante, está conseguindo ter o resultado que ela deseja, mas ela está fazendo as mesmas coisas, ela continua fazendo os mesmos erros, ela continua se atrapalhando e não conseguindo, vamos dizer assim, mudar. Ela não consegue fazer uma coisa nova. Então, isso que é o pecado. Pecar, isso que é você pecar. Já agora, a pessoa que é persistente, ela se equivale a uma pessoa que pratica a justiça. O que é justiça? Justiça é você acreditar que você pode se tornar quem você deseja ser. Basta se tornar isso. Então, justiça é isso. É quando você tem aquela certeza, você sabe que se você mudar de pensamento, você vai conseguir se tornar aquela pessoa que você deseja. Basta você ter coragem, você tem que acreditar. Você acredita que você é capaz de se tornar essa pessoa? Se sim, então você vai seguir adiante, você vai mudar de pensamento, você vai mudar de comportamento e você vai realizar aquilo. Mas isso você não vai conseguir se você não persistir. Porque sempre você tem que persistir, por causa dos seus hábitos. Porque tudo que nós somos, o nosso subconsciente transforma isso em hábito. Então, para você não ficar pensando através do velho hábito, do velho pensamento de que você não é mais aquilo, você tem que continuar persistindo nesse novo pensamento. Você tem que estar toda hora ali, vamos dizer assim, mantendo aquele pensamento novo, para aquilo se tornar um hábito. E quando ele se torna um hábito, aquele antigo hábito ele é desmanchado. E aquele hábito novo,
ocupa aquele lugar. Então daí você consegue expressar aquilo. E tem um versículo em Lucas 18, versículo 1, que diz assim, né? O homem deve orar sempre e nunca desanimar. Porque se você desanimar, você está, digamos, pecando. Entendeu? É a mesma coisa que você está sendo uma pessoa teimosa. Você pode estar fazendo as mesmas coisas, mas se você não tem fé de que aquilo que você está vendo na sua visão é real, você vê que aquilo não é possível, que não está dando certo, você vai expressar então que não está dando certo. Então você pode estar fazendo a mesma coisa, que aquilo não vai dar certo. E quando você tiver coragem, você está praticando a justiça, você tem aquela visão, eu tenho certeza que isso é real, eu sei que eu estou sendo isso, você pode, digamos, estar fazendo a mesma movimentação de antes. Você consegue expressar aquilo. Mas por quê? Porque você acredita naquilo, você está vendo que aquilo é real. Então você está se comportando de acordo com o que você vê. Entendeu? E tem um versículo que fala, e tem um versículo em Daniel 4, versículo 27, que diz assim, né? Abandone o pecado através da justiça. Porque assim, o pecado, né, é aquilo lá, né? É falhar na tentativa de ser quem você deseja. E justiça é você ter coragem de se tornar quem você deseja. Basta você mudar de pensamento, certo? Tá. Então, quando você pratica a justiça, você para de pecar. Porque quando você está fazendo, digamos, a justiça, né? Você está pensando através do estado que você deseja. Então, você está persistindo naquilo, para você tornar isso real, certo? Mas para isso, você tem que ter uma atitude que é uma coisa que, assim, você tem que ter uma postura firme de que você já é isso. Porque, assim, eu gosto de usar um termo chamado assim, né? Seja insano. Porque a definição disso seria assim, né? Você tem uma postura tão firme que você não se importa com o que os outros vão dizer. Porque através da perspectiva deles, você é um louco, você é um doido. Mas através dos seus olhos, você está vendo aquela visão daquilo que você deseja, já acontecendo. Então você está se comportando de acordo com aquilo, você está sendo aquela pessoa. Então, você acaba tendo uma atitude tipo de louco, de insano, sendo uma pessoa insana. Por quê? Porque você está se comportando de acordo com aquilo que você está vendo. E os outros vão achar que você é louco. Mas você está firme, você está confiante de que aquilo que você está vendo é real. Então, por isso que você já está se comportando de acordo com aquela visão que você tem. Então, você começa imediatamente a mudar o seu redor. Você começa a mudar as coisas. Você começa a deixar de acordo com o que você vê. Você começa a agir de acordo com aquilo. Você começa a, vamos dizer assim, dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Entendeu? Então, isso que é ser insano. Você acredita mesmo que você é capaz de se tornar isso que você deseja? Se sim, então você vai tomar essa atitude e vai começar a mudar o seu redor. Você vai mudar isso. Você vai mudar seu comportamento. Principalmente seu comportamento mental. Você vai mudar seus pensamentos. Você tem que pensar já que você é aquilo que você deseja. Isso vai influenciar no seu comportamento físico. E quando você já influencia seu comportamento físico, então você já se tornou aquilo. Então, imediatamente, agora que você influencia o seu comportamento físico, então agora você vai mudar o seu redor. Então, aí que acontece. Porque você mudou agora, digamos, o físico. Quando você já mudou, vamos dizer assim, no mundo imaginário, e você já está convicto disso, e você já mudou já o seu comportamento físico, sua forma de se mexer no mundo físico, então agora você está realmente sendo essa pessoa. Então agora sim vai acontecer. Mas você tem que persistir para isso se tornar um hábito. Então, eu quero falar agora como você vai conseguir se comportar dessa forma, tá? Assim, eu vou te falar como você vai mudar esse pensamento. Eu já fiz uma aula falando como você muda de concepção, tá? Eu não vou explicar como você vai fazer detalhe por detalhe, porque eu já fiz essa aula. Então eu vou explicar uma forma de você, vamos dizer assim, sair de um estado e ir para esse. E não voltar mais para esse estado. Entendeu? É como se você, digamos, cruzasse uma ponte e você não volta mais, tá? Assim, imagina que hoje é dia 21 de março de 2050, tá? Nesse dia, você tem o desejo de realizar aquilo que você tanto deseja. Sei lá, ter uma roupa nova, se casar com o amor de sua vida, ter o carro que você deseja, trabalhar no emprego que você deseja, enfim. Então tá, você tem esse desejo, você tem esse objetivo. Então a partir desse momento você começa a pensar que você já é, certo? Então vamos dizer assim, você determina que tal dia, por exemplo, dia 10 de abril de 2050. Você sabe que nesse dia você já realizou isso, tá? É só um exemplo, tá? Você sabe que nesse dia você já está realizado com aquilo, que aquilo já está com você. Você já se tornou essa pessoa. Então o que você vai fazer?
no dia 21 de março, você vai sair na sua mente desse dia e você vai pro dia 10 de abril. E no dia 10 de abril, você vai começar a pensar através desse dia. Você vai começar a descrever como é o seu dia com aquilo que você se tornou agora. Por exemplo, se você agora tem aquela camisa que você deseja ou aquele vestido que você tanto deseja, então você vai começar a pensar a partir desse dia, do dia 10 de abril, que você já é aquilo. E quando você pensar nisso, você vai olhar lá para trás, pro dia 21 de março, e você vai ver. Você vai falar, nossa, eu realmente consegui realizar isso. Eu adoro todos os dias não, né? Mas poder agora, quando eu ter uma festa ou ter algum encontro importante, eu gosto de usar esse vestido ou essa camisa. E quando você está agora nesse dia, você não vai mais ficar pensando através do dia 21. Você vai ver que você não vai pensar mais através desse dia. Porque você já está no dia 10 de abril, você está, digamos, no futuro. Tá? É uma coisa estranha, mas você tem que se adaptar a isso agora. Porque você sabe que no dia 10 de abril, você já se tornou essa pessoa. Então, vamos dizer assim, 10 de abril é o estado que você deseja, tá? Porque nesse dia você já se tornou isso. Você já tem o carro que você deseja, você já está casado com o amor da sua vida, você já trabalha no lugar que você deseja. Então, Então, no dia 10 de abril, você já realizou isso tudo. Então, você tem que começar a pensar, como é então meus dias a partir do dia 10 de abril? Você entendeu? Então, você vai pensar, tipo, então no dia... Então, hoje de manhã eu tenho que acordar, levantar cedo e vou pro trabalho que eu sempre quis. Não. Então eu sei que hoje de manhã eu vou ter que acordar cedo para mim ir no novo emprego, meu novo emprego, que é justamente o trabalho no lugar que eu sempre desejei, né? E quando eu vou pro meu emprego, eu vou com o carro que eu sempre quis ter. E eu sei que quando eu for voltar para casa, eu vou encontrar o amor da minha vida. A pessoa que eu sempre desejei casar. Sempre sonhei em casar com essa pessoa. Entendeu? Então você tem que começar a pensar já, através desse dia. Como que é o dia 10 de abril pra frente. Você entendeu? Então daí você, digamos, tem todo esse pensamento. Você começa a dormir a partir do dia 21 de março, né? Que é o dia que você está fisicamente lá. Então a partir do dia 21 de março, você vai dormir com esse pensamento, que você já está no dia 10 de abril. Que você já se tornou a pessoa que você deseja. Então você vai acordar dia 22 de manhã, você vai começar a pensar de novo que você já está no dia 10 de abril, que você já é essa pessoa. Vai, 22 de março de novo, você vai dormir com esse pensamento. Dia 23, você vai dormir com esse pensamento. Dia 24, no dia 25, no dia 26. Até você ver que você se convenceu. Até você ver que você já se tornou isso um hábito. De você pensar que você já é isso que você deseja ser. Você vai ver que no começo você vai achar uma loucura. Você vai falar exatamente isso. Isso não vai dar certo. Eu não acredito nisso. Eu sinto que não vai dar certo. Eu falo, isso é muito normal. Eu sou assim sempre. Porque eu sei que qualquer coisa que eu quiser realizar, e eu não estou convencido daquilo, eu sei que eu vou falar isso. Então não importa quão bom você seja na lei da concepção, você sempre vai se comportar assim. Até mesmo Jesus era assim. Quando você for ler lá as passagens dele, você vai ver que ele sentia medo, muito medo de ir para a cruz. Ele sabia que ele ia morrer. Mas mesmo assim ele sentia medo, ele sabia daquilo. Então, é muito normal a gente sentir medo, a gente duvidar, tipo, isso não vai acontecer, não tem como, entendeu? Então, para você não ficar tendo esse questionamento de que isso não vai acontecer, você tem que ficar pensando a partir do dia 10 de abril. Porque se você já está no dia 10 de abril, então isso já aconteceu. Então você não vai ficar precisando pensar no meio. Porque lembrando sempre, se você ficar pensando no meio, como isso vai acontecer, então você ainda está no dia 21 de abril, 21 de março, que você não realizou aquilo. E você vai ficar como se fosse todos os dias você está no dia 21 de abril, 21 de março. Você não se tornou ainda a pessoa que você deseja. Você ainda é aquela velha pessoa. Entendeu? Então você tem que estar agora pensando através do dia 10 de abril. Você tem que estar pensando que você já é essa pessoa. E quando você vê que você já está sentindo aquela felicidade, você sente, a partir do primeiro dia que você dormir com aquilo, você vai sentir tipo uma aceitação. Você vai começar a sentir, isso está começando a soar mais como verdade. Entendeu? Está soando como realidade. E cada dia que você dormir com aquilo, pensando que você já é aquela pessoa, você vai sentir cada vez mais convicção, mais tranquilidade em aceitar essa ideia. Então você vai fazer isso sempre, sempre, sempre. E você vai ver. Pode ser, digamos, no dia 10 de abril, vamos dizer assim, aconteça, tá?
a questão é você não se importar quando vai acontecer. Você não tem que se preocupar de forma alguma com os meios, como isso vai acontecer. Porque senão você vai estar pecando. Você vai estar sendo uma pessoa teimosa. Você vai estar achando que você está sendo a pessoa que você deseja, mas você está com aqueles mesmos comportamentos mentais e físicos, tá? Seja uma pessoa persistente, aquela pessoa que sabe que você já se tornou aquela pessoa que você deseja. E que você tem aquele comportamento físico coerente com aquilo que você pensa. Então você está pensando a partir daquele estado que você já é. Assim, e daí você se pergunta, tá, mas quando eu vou saber quando eu tenho que agir? Para me expressar essa realidade, essa visão que eu tenho. Vai vir uma ideia. Porque lembrando sempre, o consciente e o subconsciente, certo? Lembrando que o consciente ele apenas dá forma, certo? Que é quando você está começando a formular aquele pensamento. Isso quem faz é o consciente. Agora, quem dá vida para essa realidade, a partir do momento que você já sentiu aquela felicidade de ter aquilo, é trabalho do subconsciente. Ele vai te dar o meio de expressão. E isso vai vir, vamos dizer assim, através de uma linguagem que só você e o seu subconsciente entendem. Que é através de uma ideia. Na Bíblia diz que são os anjos, certo? Eu não fiz uma aula sobre isso, sobre o simbolismo dos anjos, mas eu vou fazer mais pra frente, tá? Os anjos representam as ideias. Não é ideia tipo, eu tenho uma ideia de lançar um livro, não. É uma ideia tipo de como fazer uma coisa, sabe? Tipo, vem do nada assim, tipo, poderia ligar pra tal pessoa porque eu sei que essa pessoa vai me ajudar a realizar isso, entendeu? É tipo assim, entendeu? Você vai sentir uma ideia, vai vir uma ideia pra você. E você não tem que questionar essa ideia. Porque se você questionar, você tá, digamos, querendo escolher o meio de expressão, tá? Então, o subconsciente vai te dar um meio de expressão através de uma ideia. Você não questiona essa ideia. Bota em prática. Você vai ver que o caminho vai começar a se formular. Você só vai perceber isso se você estiver pensando através do dia 10 de abril. Vamos dizer assim, tá? Quando você estiver pensando através do estado que você já se tornou essa pessoa. E você vai ver que o caminho vai começar a formular. Vai começar a aparecer para você. Então, quando você sentir vontade de agir, ou vai vir uma ideia para você, faça. Não questione, faça. E você vai ver que o caminho vai começar a andar. Isso era o que eu tinha para falar para hoje. E se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários, porque pode ser que eu responda a sua dúvida fazendo um vídeo explicando só sobre essa dúvida sua, deixando bem claro o que eu quis dizer nesse vídeo que não ficou claro, tá? Então, coloca nos comentários se você tem alguma dúvida e pode ser que sua dúvida seja um tema para a minha próxima aula. Mas antes de acabar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Você é ousado o suficiente para se tornar a pessoa que você deseja ser? Se você tem realmente coragem de se tornar essa pessoa que você deseja, então você vai conseguir se tornar essa pessoa que você deseja e você vai conseguir realizar isso. Mas você tem coragem de mudar de comportamento, mesmo sabendo que as outras pessoas vão dizer o que elas pensam sobre você? E mesmo assim você vai conseguir se manter firme? Se sim, então você já sabe o que vai acontecer.